Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Hoje nós vamos falar de um personagem que nós deixamos, propositadamente, nós deixamos um pouquinho para trás. Ele está em 2 Reis. Não é alguém de Israel ou de Judá, em verdade é um estrangeiro, mas que tem uma relação muito grande com um profeta que é da terra do Senhor, do povo do Senhor. Então, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco, vamos para mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Naamã. Naamã quer dizer deleite. E este homem, em verdade, era o comandante do exército sírio. Lembrem os amados que um dos povos grande inimigo do povo de Deus foram os sírios, principalmente na parte contra os israelitas, né, o reino de Israel, e ele era representado aqui, é contado aqui em Reis, como Damasco, ele é representado aqui como a sua capital. Então, o povo sírio representado aqui com a sua capital, Damasco. O rei da Síria era Ben-Hadad, naquela época. Tá? E ele era o comandante deste exército sírio, era o braço direito do Ben-Hadad. Alguns historiadores dizem que foi este mesmo quem matou o rei Acabe, quando Acabe foi em guerra contra Damasco, contra na verdade, a Síria. O rei daquela época, o rei de Israel daquela época, era Jorão. E essa história está contada em 2 Reis. Vale a pena o amado tirar um tempinho para ler a história inteirinha. Vamos sintetizar para o amado? Vamos lá. Em verdade, Naamã, ele era comandante de uma das grandes nações daquela época. Portanto, ele era um homem habilidoso, um homem de guerra. Ele era o herói dos sírios. Ele era corajoso, habilidoso, homem de guerra mesmo. As pessoas tinham medo dele. O problema é que ele era leproso. E aí o que acontece? Num dia desses, uma moça, uma menina que era escrava hebreia, que vivia na casa de Naamã, que ele havia levado como escrava para sua casa, ela disse: olha, você é leproso, mas eu sei quem pode te curar. Eliseu pode te curar. E ele, então, pensando nisso, o que ele fez? Ele foi e pede ao seu rei Ben-Hadad que autorize ele entrar em Israel. Veja, eles estavam em guerra. E agora ele queria entrar em Israel para ser curado. Então era preciso ter uma correspondência entre esses reis, porque senão isso poderia ser visto como uma afronta, como uma ameaça. Então Ben-Hadad aceita isso e faz uma carta para Jorão, e que Jorão então providenciasse um tratamento para o seu comandante. Jorão ficou muito irritado, rasgou as vestes, fez toda uma cena: oh, quem sou eu, Deus, para curar, blá, 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 blá. Então veja lá, o que nós vamos imaginar desta carta que ele escreveu? Na verdade, eram 2 reis que estavam se comunicando e que deram uma trégua da guerra que eles estavam fazendo. Eles estavam em guerra. O rei Acabe tinha morrido há pouco tempo. Né? E Jorão era da sua descendência. Então, o que acontece é que Ben-Hadad escreve, por uma diplomacia, escreve a Jorão. E Jorão simplesmente ignora isso, não faz menção disso. O que acontece é que as pessoas falam isso para Eliseu, e Eliseu diz: venha, manda ele vir. E aí ele chega,
era comandante sírio, tinha ganhado muitas batalhas, tinha ganho muitas batalhas, matou o rei. Então o que acontece? Ele chega com pompa, com arrogância na casa de Eliseu. E Eliseu pura e simplesmente nem sequer sai de casa, ele nem vai à porta para receber. Ele pura e simplesmente diz para Naamã que ele se banhe no rio Jordão. Então, a cura, em verdade, ela ocorreria se ele se banhasse nas águas do Jordão. E ele fica extremamente irritado, porque, ora, eu tenho água lá, os rios de Damasco, os rios da Síria são muito melhores do que o Jordão. O Jordão é lamacento, é feio, é ruim, é sujo. Então, ele se irritou com isso. Na verdade, ele se irritou porque ele não foi recebido com pompa e ostentação, como ele se apresentou. Então, os seus servos, que eram de muito bom senso, disseram: escute, se ele tivesse dito para você fazer uma coisa muito difícil, você não teria feito? Então, é simples, vai lá e se banhe 7 vezes no Jordão. E ele só é curado quando ele desce a 7ª vez. O número perfeito. 7ª vez. Naamã, naquele momento, ele se converte, ele confessa Yahvé. Agora conheço, diz no versículo 15, não no finalzinho, agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele oferece presentes e ele pede desculpas, então, ao profeta Eliseu, porque ele terá que acompanhar o seu rei, inclusive dentro dos templos, né, a idolatria. Então ele pede desculpas em relação a isso. O que nós tiramos de mensagens, de lições? Nós temos aqui, amados, 7 tipos de pessoas. E você vai reconhecer isso. Nas situações em que você viver, você reconhece esses 7 tipos de pessoas. Primeiro, quem conhece a solução? Naamã não tinha um problema? Tinha um problema, ele era leproso. E naquela época, a lepra era uma doença que afastava as pessoas. Ninguém gostava de um leproso, não só na terra de Israel, mas em qualquer lugar. Era uma pessoa que deveria ser marginalizada, deveria ser excluída do convívio social. Então, o que acontece aqui é que a menina hebreia conhecia. A menina hebreia conhecia a solução. Se você estivesse lá, você ia lá falar com Eliseu, pronto, estava resolvido o teu problema. 2. Quem intercede pela solução. Ben-Hadad não era inimigo? Era. Mas ele foi humilde o suficiente para pedir. Pedir, para interceder. Quem conhece, mas não liga. O rei de Israel conhecia Eliseu? Claro que ele conhecia Eliseu. Ele sabia que Eliseu poderia fazer isso. Ele conhece a solução, mas ele não está nem aí. Ele não liga, ele não se importa. Então, é meu inimigo, eu não quero saber, Eliseu, nem gosto dele. Tá? Ele não liga. Quem tem a solução? Eliseu. Eliseu tem a solução. Ele tinha comunhão com Deus e ele sabia qual era a solução. Quem reconhece a possibilidade de solução? Naamã ficou muito irado porque ele não foi exaltado. Ele era um homem poderoso. Quem Eliseu pensa que era para não me receber e não me dar atenção e me mandar fazer um negócio como esse? Os servos de bom senso disseram para ele: é possível essa solução? Sim, então faça. E ele reconhece, ele cai em si e ele abre mão do seu orgulho e da sua arrogância para ser abençoado por Deus. Ao final, eu não falei aqui, mas o amado vai ler. Quem acontece o seguinte: Geazi era uma pessoa que trabalhava, era o moço do profeta. O profeta não quis presente, porque foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Então dá glória a Deus. Eu não quero nada. Dá glória a Deus. O que Geazi fez? Geazi, através de um artifício, de uma mentira, quis se aproveitar
dar solução. Geazi não fez nada, nem intercedeu, ele só olhou, ele correu atrás e ele quis, por cobiça, ele quis presentes. Ele ganhou os presentes, mas junto com os presentes, ele ganhou também o quê? Ele ganhou a lepra. Pensa nisso, meu amado. Amém, meu querido? Bons estudos.